Olá, caro ouvinte da Rádio Mundial, boa noite para quem é de boa noite, bom dia para quem é de bom dia. Shalom a toda a colônia, meus irmãos. Hoje é um dia muito especial, todo dia é um dia especial, mas hoje é um dia mais especial ainda, né? Eu tenho uma surpresa para você, ouvinte, para você, telespectador, porque esse programa vai também para o YouTube, né? Toda vez que eu começo os programas, eu começo me apresentando, digo meu nome, minha formação, aquela coisa que você já está habituado, já conhece. E eu digo que sou estudante de Kabbalah já há muitos anos, já há mais de 2 décadas, e que sou discípulo do grande Rabino Yosef Salton, né, o meu mestre, aquele que me orienta nos caminhos espirituais. E hoje eu trouxe aqui para a Rádio Mundial, olha só, o meu querido irmão, né, Rabino Yosef Salton, que é autor de vários livros, que já escreveu muitos livros sobre a Kabbalah, né, escreveu O Despertar da Consciência, A Árvore da Vida, que é um tema muito interessante, a árvore sefirótica, a reconstrução do templo, né, As Chaves Secretas do Universo, Oração Cabalísticas, que é um guia de cura, tem um guia de cura completo para você corrigir, né, o que foi que aconteceu com a tua energia, com a tua vida, que você gerou essa doença. Então, a cura para nós cabalistas, ela começa num plano sutil, num plano espiritual. Então, nesse livro, As Orações Cabalísticas, você tem um guia completo de cura, Portal das Reencarnações e também a Agadá, né, traduzida para o português, a Agadá de Pessa, que é todo um manual de como você sair do Egito, sair da escravidão. E hoje vamos começar essa entrevista com o Rabino Yosef Salton. É um prazer tê-lo aqui, Rabino. Obrigado, querido David, irmão, meu muito querido amigo. Shalom a todos os ouvintes que estão participando nessa programa. Eu sou muito honrado de estar aqui com você, compartilhando mais ensinamentos, vivências da Kabbalah, que realmente faz parte da vida minha hoje, no Brasil e também no mundo. Sim, sim. Rabino, eu queria que você falasse um pouco sobre esse congresso. Olha só que presente que nós temos. Em outubro, a gente vai ter o primeiro congresso brasileiro de Kabbalah, que é um conhecimento que está aí, né, está bem em evidência. Eu queria que o Rabino falasse desse congresso, dia 15 e 16 de outubro, é um sábado e um domingo. Qual a intenção, Rabino, desse congresso com tantos oradores e com tantos assuntos? O que vai ser veiculado lá? Quais as ferramentas que a Kabbalah vai disponibilizar para a gente, para o ser humano sair desse estado caótico que ele se encontra? Pois é, realmente. Primeiro, eu quero dizer que esse congresso é em homenagem de 2 mestres da Kabbalah, o Rabino Ashlag, o comentarista do Zohar, tradutor do Zohar, e também o Rabino Ber, meu mestre. A Kabbalah, como que todo mundo sabe, ela não é uma religião, ela é uma essência. Ela faz parte da essência de todas as religiões e da sabedoria que existe no mundo. Por isso, nesse congresso, eu quero mostrar como uma pessoa comum que entra na Kabbalah, não importa a idade, não importa o credo, não importa também o sexo, e entra no despertar da consciência e começa a iluminar a consciência da alma na sua vida. Pode ser na área da advocacia, pode ser na área da medicina, pode ser na área também do caminho espiritual. Por isso, cada palestrante vai apresentar a Kabbalah na sua área, na sua vida profissional e também compartilhar coisas pessoais. Trazer as ferramentas espirituais para o dia a dia, né? Porque eu acho um processo meio esquizofrênico do ser humano. Certas pessoas me perguntam assim, mas esse problema é espiritual? Como se houvesse uma separação do espiritual com o físico. Isso não existe, né? Todo problema, ele começa no espiritual. Eu acho que o Rabino está falando para a gente que é como trazer esse conhecimento para o teu dia a dia e trazer a espiritualidade, a consciência do divino para o dia a dia. Seja você um médico, um advogado, um bancário, né? Me fala mais uma coisa, Rabino. A Kabbalah dispõe
de todo um tratado, né, de um conhecimento muito profundo. Não tem nenhum assunto que a Kabbalah não discorra, porque a Kabbalah é a essência de tudo. Sim. Como que a Kabbalah vê a Bíblia, a Torá? O que é a Torá? Porque muita confusão se faz em cima da Bíblia. Apesar de ser o livro mais vendido do mundo, né, em nome de Deus se faz muita guerra. Esse é o equívoco. Então, como que a Kabbalah vê a Torá, vê a Bíblia? Primeiro, a Kabbalah veio antes da Bíblia. Muito bom. Isso é algo que todo mundo tem que perceber. A Bíblia, a Torá, como que foi revelada no Monte Sinai, isso aconteceu há 3.300 anos atrás, por Moisés, depois da saída do Egito. A Kabbalah já existia bem antes. Ela veio com a criação. Sim, na verdade, desde o começo, ela é atemporal, igual a criação, atemporal. Por isso, a Kabbalah fala que a Bíblia é um código. E não devemos pegar o sentido da Bíblia literalmente. É um grande erro. E o último código da Bíblia é o Sod, é isso? Tem 4 níveis de aprender ou aprofundar no estudo da Bíblia e também na evolução, porque no final esse não é um estudo superficial. É um estudo onde a pessoa começa a interiorizar, incorporar, assimilar para dentro da sua consciência toda a essência e também ensinamentos da Bíblia, do divino, para que o ser humano desperta o lado divino dele. Para realmente saber que não existe físico e espírito. Essa separação já é uma doença, já é um erro, que na verdade tudo é espírito. A matéria também tem vida, tem inteligência, então nosso corpo também faz parte integral da alma. Agora, 4 níveis, que começa com o nível mais literal, histórias e tal, e vai aprofundando até o nível do Sod, que é o nível do oculto, do escondido. Agora, o escondido não é escondido porque alguém decidiu de esconder a verdade do público. Não. É escondido porque os nossos 5 sentidos ainda não conseguem transcender os limites e assimilar ou pegar a essência energética. A gente poderia dizer, então, que o ser humano ele velou pela sua própria conduta equivocada, seus erros, ele foi cobrindo aquilo que sempre foi, o que ele foi cobrindo. E a Kabbalah, os mistérios da Kabbalah, não é que eles foram propositalmente escondidos, mas é o ser humano que se afastou da verdade. Verdade, porque a verdade nunca é inventada. Ela só precisa ser descoberta. Tirar a coberta dos véus da mentira, auto-mentira, mundo falso, ilusões, fantasias, que o ser humano entrou, conscientemente ou inconscientemente, ao longo do tempo. E a Kabbalah, que é chamada a sabedoria da verdade, ela ajuda o ser humano realmente a tirar aqueles véus da mentira para descobrir a verdade que já existe dentro de nós. Muito bom. Muito bom. Mais uma pergunta, Rabino, sobre esse congresso, né, e sobre esses assuntos que a Kabbalah trata. E para quem está pegando o programa agora, eu estou aqui com o grande mestre Yosef Salton, falando sobre os mistérios da Kabbalah, sobre o congresso que vai ter dia 15 e 16 de outubro. Você já pode ligar lá e fazer sua reserva, hein? 5054 1478, vou repetir, 5054 1478, lá no Espaço Rateva, e já reservar, porque nós temos vagas limitadas. Rabino, você falou sobre os segredos, né, da Torá, os segredos que estão que foram velados não porque alguém escondeu, mas porque o ser humano foi incapaz de enxergar, porque ele se afastou. Qual é o papel do Zohar, que é o livro, né, um dos livros mais sagrados da Kabbalah, é um tratado sobre essas leis espirituais? Como o Zohar ajuda o ser humano e qual a relação do Zohar com a Torá, com a Bíblia? Essa história faz parte de um evento da revelação da Torá, dos 10 mandamentos, principalmente no Monte Sinai.
Moisés, quando ele subiu no Monte Sinai, essa subida foi uma subida não só física, foi uma subida espiritual, foi uma ascensão. Ele entrou no paraíso, ele transcendeu o tempo, entrou na consciência de Adão e Eva no paraíso para trazer a sabedoria da Cabala ao mundo. Infelizmente, houve pecado do bezerro de ouro que causou uma ruptura, uma separação nessa sabedoria. Virou corpo, espírito, separado. Quando nós Então falamos Moisés não pôde revelar em função... Ele não podia revelar, porque o povo caiu, mais uma vez, na ilusão do físico. Do ouro. O bezerro de ouro, exatamente, de ouro. Claro, ouro também tem uma qualidade divina, mas tudo depende do ser humano. E a sabedoria da Cabala ficou oral. Ele passou oralmente os segredos da Cabala a Josué, aos profetas, e assim a Cabala virou uma sabedoria ou uma lei oral. Se fala o seguinte, o Zohar, que foi revelado 1300 anos depois do Monte Sinai, pelo grande rabino Shlomo Yochai, ele revela a alma da Torá. Enquanto a Torá, a Bíblia, ela fala sobre o como. Como fazer o preceito, quando é lado físico. É prático. Mas sem a alma, sem o porquê, a pessoa fica meio perdida, sem sentido. Fazer por fazer, tudo bem, uma vez, duas vezes, mas no final a pessoa vai perguntar. Deus, me explique por quê, qual o sentido dos preceitos, da vida, será que existe ordem? Então, essa busca não só pela verdade, mas pelas origens do ser humano, é uma busca integral, sim, fundamental. Poderíamos dizer, então, que o Zohar é a explicação, a decodificação dos códigos secretos muito bom, da Torá. Exatamente. Então, quando se entra na alma, a alma começa a revelar ou ajudar a pessoa a tirar todos os veios da mentira, a hipocrisia e tal, para passar uma jornada de autodescobrimento, auto-revelação, que o Zohar realmente serve como a chave para decifrar os códigos da Bíblia. Há um conhecimento na Kabbalah, Rabino, que é muito interessante, que eu vou usar uma frase de Einstein, né? Não é uma frase, mas é um pensamento dele, que também era judeu, que também era primo, era patrício, né? Pois é. Ele disse que ele chegou a Deus, não porque ele era judeu, mas chegou a Deus pela matemática, pela gematria, né? Que é a parte da numerologia da Kabbalah, que ela faz tudo, na verdade, você viu a linguagem do computador, né? Tudo é numeral, tudo é número, tudo é energia, tudo é frequência. Sim. E a Kabbalah dispõe de um grande conhecimento, que é a gematria, que é essa numerologia, né, cabalística, que descobre o que está por detrás das palavras, sim, que descobre a essência das coisas. Eu queria que você explicasse um pouco sobre a gematria, sobre essa numerologia. Realmente, segundo a Kabbalah, a língua, o idioma hebraico, cada letra tem um valor numérico. Por isso se fala que a Bíblia, na verdade, ela descreve o processo matemático da criação, que é um processo que segue uma ordem divina e uma ordem perfeita. Realmente matemática é a linguagem da ordem. Colocar tudo em ordem, deve ter um bom contador, sim, para fazer as contas, senão... Inclusive o Templo de Salomão, ele é completamente um arranjo de uma cosmologia, de um retrato cósmico, né? As colunas, entre as colunas. Sempre. Né? Quer dizer, qualquer templo é um espelho do templo que fica no metafísico, que também é construído pela gematria, ordem da geometria sagrada, ou gematria. Quando o rei Salomão construiu o templo, ele tem a visão do templo sagrado lá no metafísico. E segundo todos aqueles cálculos, ele fez e construiu também o templo sagrado aqui na Terra. Que interessante. Rabino, mais uma pergunta, e para você que está pegando o programa agora, é hora de ligar lá no Espaço Rateva e já se inscrever para o curso, né, que vai ter para o congresso, grande congresso brasileiro de Kabbalah, contando com grandes nomes da Kabbalah, grandes professores da Kabbalah, inclusive
nosso grande mestre, Rabino Yosef Salton, vai estar lá presente. Vai ser dia 15 e 16 de outubro. O telefone para inscrição é 50 54 14 78. Nós estamos aqui com Yosef Salton e nós vamos falar um pouco mais sobre esses mistérios da Kabbalah. Você estava falando sobre a gematria, o gematria, que explica e decifra, né, o valor numérico, a essência de tudo. Né? Tudo é número. E você falou também que a linguagem, né, a língua hebraica, ela é numeral. Perfeito. Uma pergunta, Rabino, que sempre ocorre nos cursos de Kabbalah, né, qual a relação, como é que a oração ou as frases que foram compiladas pelos grandes mestres podem fazer a correção espiritual? O que é uma oração ou uma meditação? É um pedido? Né? Porque são frases que elas têm um efeito vibracional. Exatamente, é isso mesmo. Claro, tem um nível mais imediato ou superficial de pedido, expressar talvez um pouco da angústia que a gente passa na vida, procurando o remédio, procurando uma cura, uma solução. Mas a Kabbalah fala que o ser humano tem que aprender como virar co-criador, parceiro de Deus. Deus está sempre conosco, mas a gente precisa despertar dentro da nossa consciência divina para aproximar ao divino. Não só pedir do divino, mas aproximar e participar no processo, colaborar. Atento com o médico. Se o paciente não colabora, não entende o motivo, o intuito do médico, do remédio, ele vai pegar uma resistência. Ele não vai conseguir obedecer o médico. Isso acontece. Nós também. Para buscar encontrar o remédio das males, enfermidades, problemas que a gente passa, temos que entender Deus, entender o divino. A oração nos ajuda a transcender nossas próprias dificuldades que criaram o problema para entrarmos na consciência da alma. A língua hebraica ela tem essa sequências de letras que começam a vibrar e criam uma vibração. Vibração de cura, vibração energética de alegria, alívio espiritual, de sabedoria, consciência. Então, a pessoa que fala, que repete o hebraico, mesmo não entendendo exatamente o sentido, porque o livro da oração tem transliterado, que facilita, ele vai entrar já na vibração energética das orações, que os sábios da Kabbalah, eles já colocaram como código dentro das orações os 72 nomes sagrados de Deus. As 72 vacinas, vamos dizer assim, exatamente, para corrigir o ser humano dessa deturpação energética. Sim. Então a pessoa vai lendo e a vacina vai entrando. Porque todas as sequências já estão ali nas orações. Poderíamos dizer que é como um mantra, uma palavra sagrada, com uma vibração sagrada, que vai corrigir aquele caos, aquela desordem que o ser humano criou. Sim. E vai fazer com que, através da vontade, da mudança de conduta... muito bom. Faça parte dele. Isso. Agora a conduta, a gente fala que a ferramenta mais poderosa do ser humano é o seu desejo, seu querer, o livre-arbítrio. Agora, tem uma correlação que a gente faz, até pesquisa científica sobre a correlação entre as 22 letras hebraicas e os 22 aminoácidos que constroem o nosso DNA. Sim. Então, hoje em dia, tudo é DNA, tudo é genético. O código genético abriu muitos segredos do ser humano, até doenças, enfermidades, problemas que o ser humano passa, na verdade já aparece no código genético. E a Kabbalah fala que a meditação é um processo de terapia genética espiritual, onde se usa o poder das letras hebraicas para resgatar a memória genética original do nosso corpo espiritual, o corpo etérico, que faz parte do corpo de Adão e Eva, o corpo adâmico do paraíso. Antes da queda.
antes da queda, que é o corpo da árvore da vida. E agora, nas orações, os sábios da Kabbalah já colocaram todos os segredos ou sequências dos 72 nomes dentro do processo da oração, que a pessoa acaba já olhando e meditando, até inconscientemente já faz a mudança e a retificação do código genético. Que interessante. E assim, com toda essa ferramenta que a Kabbalah nos dispõe, né, nos disponibiliza para fazer com que o ser humano saia dessa era de escuridão, desse estado consciencial de sofrimento, a gente ouve muito falar sobre a era messiânica, né? Essa era messiânica onde você pode resgatar o seu Messias individual. Então eu queria que você explicasse para a gente, Rabino, sobre essa era messiânica, essa nova era, o Messias coletivo e o Messias individual. Pois, realmente tem essa dúvida. Será que Messias é uma pessoa só que vai salvar o mundo? Ou é uma consciência coletiva? A palavra Mashiach, em hebraico, que é Messias, em português, significa o ungido. Muitas pessoas passaram pela unção, pelo processo da unção, para resgatar a consciência e a sabedoria divina original, da consciência divina coletiva da humanidade. Sacerdotes, profetas, reis também. Então, o assunto do Messias, a Kabbalah fala que não é uma pessoa só. Todos nós temos o Messias dentro de nós. Messias significa também uma pessoa iluminada, uma pessoa que conseguiu se iluminar. Então, Jesus, Buda, Maomé, Gandhi, a Santa Teresa, são pessoas que apareceram no mundo como modelos para mostrar e demonstrar para nós como a gente pode encaminhar nesse caminho, seguindo os passos deles, para atingir a nossa auto-iluminação. Porque, no final, o coletivo é a junção dos indivíduos. Desmistifica, né, essa coisa de ele pode e eu não posso. Né? Ela coloca o ser humano nessa posição de potência, onde com certeza ele consegue e ele também pode fazer o que os grandes sábios fizeram. Exatamente, quando Jesus saiu do templo sagrado, outros sábios ensinando as pessoas como resgatar a consciência divina para se curar, para fazer nossos próprios milagres. Não sou eu, não sou Jesus, não sou Buda. Eu sou aqui para vocês. E um conhecimento muito interessante, né, que a Kabbalah fala sobre a reconstrução do templo, que é a reconstrução interna desse templo sagrado, essa árvore sefirot, os atributos divinos, né? Para finalizar, Rabino, fala só rapidamente, nosso tempo está esgotando, sim, infelizmente. Realmente. A árvore da vida é a vida eterna. É um conceito que aparece no paraíso. Nosso corpo, nossa consciência vem da árvore da vida, 10 dimensões que descrevem o processo da evolução espiritual para atingir no final aquela meta de conseguir realizar o preceito que todos os nossos sábios falaram e ainda falam, amar ao próximo como a si mesmo. Em hebraico, para ter aquela força, Ve'ahavta lerecha kamocha. Amar ao próximo como a ti mesmo. Né? Esse é o grande conhecimento, é a grande sabedoria da Kabbalah. A gente está encerrando, né? Passou rapidamente aqui esses minutos maravilhosos, agradáveis, com o grande mestre Yosef Salton, que é o meu mestre, é a pessoa que despertou a minha vontade, o meu desejo de alma também, de aprender, de receber para compartilhar, de compartilhar para receber. E você que está pegando o programa agora, né, você pode ainda ligar lá no Espaço Rateva, Espaço de Conhecimento, Saúde e Bem-Estar, no telefone 5054 1478, vou repetir, 5054 1478, e se inscrever para o Congresso de Kabbalah, que vai ser dia 15 e 16 de outubro. As vagas são limitadas, a gente já está com bastante, tá bem já cheio, com certeza, né, aqueles que fizerem a inscrição rapidamente vão participar. E você pode fazer essa inscrição lá no Espaço Rateva ou pelo telefone da Rivka, que é uma nossa colaboradora, né, uma parceira que nós temos, no 97178-7484. Vou repetir, 97178-7484.
É um prazer enorme te receber aqui, Rabino. Meu Sempre também, que meu vier ao também, Brasil, obrigado. Meu também. por favor, venha nos visitar. E estamos esperando vocês todos lá para esse congresso que vai ser maravilhoso. Você vai receber informações sobre como fazer essa passagem, né, de um estado ainda de dormência, de torpor, muitas vezes inebriado e confuso com as atribulações da vida, para um estado onde você vai poder nada mais, nada menos que receber o conhecimento que pode te fazer, pode fazer a diferença. Pode fazer com que você alcance o nível dos grandes mestres e saia desse estado de sofreguidão. Ok, pessoal? Estou te aguardando lá, 50 54 14 78. Um beijo grande, pessoal. Shalom!